Olá, seja muito bem-vindo ao BM Júris, o podcast do nosso escritório. E hoje nós vamos falar sobre um tema que impacta diretamente o bolso e a tranquilidade do empresário, que é o passivo trabalhista. Doutor Darley, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, doutor Vitor. É um prazer enorme, né, estar compondo essa mesa com esse projeto bem bacana, né, do BM Júris, onde a gente vai abordar vários temas pertinentes aí ao empresariado, né, todos os ramos do direito. E agora nós estamos com esse assunto muito importante, ao meu ver, e estamos aqui para colaborar o máximo possível. Perfeito. Doutora Vitória, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, mais uma vez estando aqui com vocês, né, dividir aqui tantos conhecimentos, né, do nosso escritório e trazer informação para o pessoal que está aí assistindo e acompanhando o podcast aqui. Então, é uma honra para mim. Obrigada pelo convite. Perfeito. E hoje nós temos aqui, compondo essa mesa, a presença ilustre da doutora Paula, que é associada do nosso escritório. Doutora Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui compartilhando conhecimentos e aprendendo também com todos vocês. Perfeito. E já vamos começar com uma visão clara. Por que as empresas perdem tanto na justiça do trabalho? Então, doutor, na verdade o motivo basicamente são bem repetidos, né? A maioria são horas extras mal computadas, tem os adicionais de periculosidade e insalubridade, onde a empresa não faz o uso corretamente de IPIs. Na verdade, começa até lá no início, onde as empresas não confeccionam os laudos ambientais, e os laudos de segurança do trabalho, como o LTCAT, PCMSO, o PGR. Então, todas essas questões vão impactar no passivo tributário, o passivo trabalhista da empresa, né? E também um grande motivo são os vínculos informais ou os vínculos que são veiculados como PJs, né, como pessoas jurídicas, mas na verdade é um vínculo trabalhista e isso aí gera o passivo trabalhista. Então, basicamente são esses motivos no geral. Perfeito. O empresário, ele tem aquela visão de que alguns empresários, não todos, né, não vamos generalizar, de que o lucro dele está talvez em trabalhar na informalidade. Aquela visão assim, quanto mais informal eu trabalhar, mais eu vou ter lucro. Mas isso é uma visão, no meu ponto de vista, é uma visão totalmente prejudicial para a empresa. Porque esse empresário, ele não vai conseguir trabalhar na paz, sempre com a preocupação do risco de ter uma ação trabalhista ou ações de outras naturezas. Exatamente. Essa questão é muito importante, inclusive, o empresário entender que ele não está, de certa forma, economizando. Porque se a gente for parar para entender realmente toda a situação macro disso tudo, o empresário vai ver que lá na frente, o reclamante, o funcionário, ele vai entrar na justiça e ele vai solicitar verbas muito maiores do que, às vezes, ele teria, em tese, direito, né? E, muito das vezes, acaba que a justiça concede esses tipos de verbas, né? Mas, se ele tivesse fazendo o pagamento de forma correta, o funcionário nem ia buscar a justiça para poder fazer algum tipo de pedido. Até mesmo porque, quando o empresário ele não faz o pagamento correto, e existe vários tipos de multa que são aplicáveis, né? A multa do artigo 477, do artigo 467, né? São multas que replicam o salário do empregado e aí majoram ainda mais o passivo trabalhista aí do empresário, né? Então, se você for parar para pensar que, às vezes, fazer o registro vai impactar na minha folha salarial, por isso que eu também não coloco um valor maior de salário e acaba fazendo pagamento por fora. Isso também é uma visão um pouco quanto errada, justamente porque nós temos alguns mecanismos que conseguem
fazer com que a folha salarial, os encargos sejam reduzidos. Você coloca ali um valor de base salarial e aí você aumenta com base em algumas verbas que são indenizatórias, como ajuda de custo. Aí você faz um programa também de premiação e aí coloca lá como prêmio. Então, algumas questões indenizatórias que é possível colocar no contra-cheque e você não pagar encargos maiores, justamente porque verbas de natureza indenizatória não incidem em cargos previdenciários, trabalhistas, entendeu? Então, às vezes o empresário, ele quando não está com uma assessoria jurídica bem alinhada, bem orientada, ele não entende esses quesitos que a gente pode organizar e ele poder trabalhar de forma correta, de forma certa, porque aí se ele trabalha de forma correta, ele tem a consciência tranquila para poder exigir daquele funcionário, exigir daquele empregado, né? Então, muitas das vezes, o empresariado não exige o que precisa, né, ser exigido daquele funcionário, porque ele não está de forma correta ali, então ele acha que não pode exigir tanto, né? E isso acaba sendo um problema, acaba atrapalhando a questão governamental lá dentro da empresa, doutor Vitor. E a gente consegue perceber também a importância, né, desse assunto aqui, até porque a gente hoje observa nas pesquisas, né, que vem ocorrendo aí, que o Brasil, infelizmente, ele lidera o ranking, né, de um dos maiores países aí com mais números de reclamações trabalhistas, né. São mais de 2 milhões de reclamações trabalhistas por ano, ou seja, é um número, se a gente for parar para pensar assim, bem alarmante mesmo aqui. Preocupante. Para os empresários. É gigantesco, né? 2 milhões de processos todos os anos é um número gigantesco. E como fazer? O que fazer? O que o empresário pode fazer para prevenir, no sentido de diminuir justamente essas possibilidades de reclamações trabalhistas, né? Que vai impactar diretamente nas questões financeiras da empresa. Uma coisa é um funcionário entrar com a reclamação trabalhista. Outra coisa é você ter 10 reclamações trabalhistas, às vezes que o valor dessas reclamações superam e muito até o capital social da própria empresa. Sim, perfeito. O que a empresa ela pode buscar fazer, primeiramente, é contratar um profissional da área que possa orientar ela a fazer de forma correta, né? Mas passando uma orientação até interessante, o que a empresa precisa fazer primeiramente é fazer um compliance trabalhista, né? Então, fazer um regimento, colocar contratos que não são contratos de internet, contratos comuns, tem que ser um contrato mais especializado. Então, o compliance trabalhista, no geral, é muito importante para poder evitar esses tipos de passivos trabalhistas. Mas vem aqui na minha mente um dos motivos que mais geram aí a reclamação trabalhista, que são horas extras mal computadas, né? Então, essas horas extras tá muito ligado à questão do funcionamento da empresa, que às vezes o empresário não coloca isso na ponta da caneta no papel. Justamente. Eu acredito que o empresário ele tem que fazer um quadro de horários baseado na abertura da empresa e no fechamento. A partir dali, ele consegue fazer uma escala de horários de forma mais equânime em relação a todos os outros funcionários, até para ter funcionários em cada função, sempre no horário de funcionamento da empresa. E acontece muito de, às vezes, errar nessa forma de colocar no quadro de horas, né? Então, o que isso gera? Às vezes, vários funcionários de um turno fazem horas extras mais do que 2 horas por dia, entendeu? E que são habituais. Então, isso daí vai acabar com que a folha salarial seja majorada. E por que isso não é vantajoso? Às vezes é melhor tanto fazer readaptar os horários de cada um, ou pôr mais um turno. Porque se você for parar para pensar,
todas aquelas horas extras que excedem muito, né? Aquelas empresas que geralmente excedem muito os horários, essas horas são pagas geralmente com 50% a mais ou 100% a mais. Então, os encargos daquele horário são pelo menos o dobro, entendeu? Pelo menos o dobro, praticamente. Então, isso onera demais a folha salarial, né? E, às vezes, se você colocasse outra pessoa lá, você reduziria esse horário, a folha salarial abaixaria, né? O custo com ela seria mais baixo, ou às vezes nem precisa colocar outra, só de você remanejar alguns horários, algumas pessoas de forma ali correta, bem pensada, isso já afasta essa questão das horas extras, que é muito comum na justiça, a requisição de pagamento. E também não vamos nem falar quando tem horas extras demais, e isso pode acabar gerando um dano moral existencial, né? Que é aquele Justamente. que o trabalhador trabalha tanto ali na empresa, fica muito tempo sendo exigido, que ele não tem tempo nem para as coisas comuns da vida, né? E Coisas é uma condenação pesada na Justiça do Trabalho. É pesada. E às vezes com uma questão tão simples, você conseguiria reduzir esse tipo de passivo, essa preocupação, né? Esse possível e futuro questionamento trabalhista, certamente reduziria bastante o passivo. E o jurídico, ele vai servir justamente para isso, né? Ele vai colaborar com o empresário, mapear, fazer todo um auxílio para que a empresa, de fato, ela gire corretamente, da forma certa. Às vezes, até auxiliar nessa questão das horas extras, informando, não, dessa forma fica melhor, dessa forma não. Até para que a empresa ela esteja resguardada, até mesmo em qual funcionário colocar naquele momento, né? Ou seja, pelo que eu percebo, é tudo uma questão de gestão. Às vezes, o empresário, ele acha que da forma que ele está trabalhando irregular, informal, contra a lei, está dando lucro, mas em muitos casos ele está pagando mais, ele está pagando mais, porque se ele tivesse formal, tudo certinho, com seus projetos de horas ali pensado, né, feito gestão do seu negócio, ele estaria pagando menos e andando de forma regular. Inclusive essa questão de horas extras, combinada a isso que o doutor está trazendo aqui para nós, é muito importante, porque geralmente o empresário, ele acha que, como ele começou daquela forma e está ali mais ou menos meio caminho andado, já está indo para um sucesso, ele acha que às vezes não precisa de mudança, né? Então isso é um erro muito comum, e ele tem que perceber isso a tempo, porque a mudança não é para pior, né? A mudança é para melhor. Sim. Então, antes de fazer a mudança dos horários, a gente coloca tudo no papel, se aquilo vai ser possível, se isso encaixa nas necessidades da empresa. Então, colocando tudo isso planilhado, tudo bem pensado, na hora que for fazer a execução, isso não vai atrapalhar de forma alguma a empresa, na verdade vai melhorar. Então nós temos vários relatos aí de empresas em que a gente auxilia nesse sentido, que melhora demais, entendeu? Isso aí melhora no funcionamento da empresa e nos encargos trabalhistas, que é o mais importante, né? Que os encargos é o que onera ainda mais a folha da empresa. E isso gera um fluxo de caixa maior para o empresário, né? É ele que busca ali sempre diminuir os custos, né? Diminuir os gastos. Essa é uma forma simples e que é muitas vezes deixado de lado. Perfeito. Doutor Danley, você falou uma questão agora há pouco que é muito importante. O empresário, né, na sua empresa ali, às vezes, quando ele está na informalidade, que ele tá ali, a lei só permite 2 horas extras por dia, mas o empresário força um pouquinho para o empregado fazer 3 horas, fazer 4 horas, né? A lei fala que o empregado tem que receber até o 5º dia útil todo mês. A gente sabe disso. A lei fala que o empresário tem que depositar o FGTS todos os meses. Isso é uma falta grave por parte do empresário. Mas o empresário, ele começa a pisar nessas questões e o funcionário fica sabendo, né? O empregado fica sabendo, e aí começa o jogo.
né? Começa o jogo do toma lá, da cá, das coisas erradas, porque o funcionário, o empregado, sabendo, ele também começa a faltar com as obrigações dele dentro do ambiente de trabalho. Aí ele começa a chegar atrasado, né? Ele começa a não obedecer às regras da empresa, ele começa a pisar no regimento interno, e isso é um fato. Sim. Isso é um fato. Sim, e aí é onde o empresário começa a ficar nervoso, né? Justamente. E aí tenta tirar a satisfação, aí muitas vezes tem um bate-boca, né? Geralmente quando o empresário não tem uma maturidade nesse sentido, e aí nesse bate-boca ele pega e faz a demissão, muito das vezes de forma errada, praticando um assédio moral, né? Xingando, ofendendo. Isso aí é uma espécie de passivo trabalhista, né? Porque Sim. quando, às vezes, ele estoura ali na situação, tem outras pessoas vendo, né? Então, tem testemunha, e a gente sabe que na Justiça do Trabalho, o que mais vale de prova é a prova testemunhal. Então, o empresário ele tem que se ater a essas questões. Ele não pode deixar de lado a questão emocional também, né? Então, ele tem que ter mais frieza no momento de tratar cada tipo de situação. Mas essa situação, geralmente, ela é gerada por ele mesmo, né? Por conta dele ter ficado nessa informalidade, né? Praticada ali daquela forma em que não é da forma correta, ou até mesmo quando se tem uma política ali interna, fica só no papel, né? E nos fatos mesmo, no dia a dia, ele não cumpre o que está colocado ali, né? Então, isso acaba trazendo algumas consequências sérias aí para a empresa, viu, doutor? É verdade. Uma coisa muito comum, uma situação muito comum também, é o empresário, principalmente o empresário de pequeno porte, né? Ele começa a trabalhar ali e meio que se torna amigos dos empregados ali, dos funcionários, e começa a confundir o que é a empresa, o que é as políticas, o que é as regras com a amizade, com coleguismo ali, e confunde muito isso. E aí o empresário começa a falhar, o empregado começa a falhar, e logo gera o transtorno. Sim, exatamente. Essa é uma questão até sensível, né? Porque quando o empresário ele coloca o coração na pessoa, que é o errado, né? Tecnicamente não é tão errado, mas se você consegue lidar com as situações do dia a dia de uma forma mais fria, não tem problema você, às vezes, tratar de uma forma com maior coração, né? Com maior emoção. Mas o indicado é que não seja dessa forma, que acaba confundindo, né? Então, quando ali o empresário faz esse tipo de atitude, quando ele precisa, de fato, tratar determinadas situações de forma mais fria, de forma mais correta, né? Para resguardar a empresa, ele não consegue. Então, quando o funcionário falta, leva um atestado que às vezes é duvidoso, que ele tem que buscar mais informações, ou outros tipos de situações que caberiam advertências, né? Suspensões, ele não aplica, ele deixa para lá, entendeu? Então, ele tá tão ali na confiança, tá tão ali com o coração na pessoa, que ele fala assim, não, essa pessoa não vai fazer isso comigo. Essa pessoa não vai fazer isso comigo, não. Eu confio demais nela, a gente tá aqui todo dia. Tem casos que a pessoa até fala assim, não, a pessoa até ora pra mim, a pessoa é pastora, a pessoa é isso. Ela não vai fazer um negócio desse comigo. Aí é onde o empresário se engana, né? Porque a partir do momento que a pessoa sai ali da empresa, ela deixa o vínculo pra lá e ela literalmente toca o foda-se, né, doutor? Então, assim, justamente. Eu acredito até que é interessante isso, porque os empresários, assim, na hora que eles se deparam com a reclamação trabalhista em si, já é ruim.
Mas quando eles se deparam com a quantidade de documentação que o funcionário ele reuniu ao longo do período que ele estava na empresa, é assim, é assustador. Uns até Ele reúne ali provas assim, de Se sente conversas traído, né? no WhatsApp, Não, assim. e é a traição. É a né? traição. É a traição. E realmente é muita documentação assim que a pessoa realmente fica assim, sem eira nem beira, né? Porque o empresário fica pensando, nossa, então a pessoa, o tempo todo que esteve aqui, estava produzindo prova contra mim, né, para poder fazer isso, aquilo, né? E a verdade é esta, né? A verdade é essa, justamente essa, mas se ele tivesse atentado ali um pouco antes, ele poderia ter interrompido esse tipo de situação, entendeu? Eu acredito que é aí que entra também um ponto estratégico, muitas vezes, da atuação do nosso escritório, do escritório junto com o empresário, na questão de ter mais parâmetros claros, por exemplo, saber a estrutura, saber como lidar, por exemplo, de casos em que ele não tem para onde correr. O empresário ele vai ter que agir daquela forma, através do regimento interno, né? Não se vincular especificamente com a pessoa, onde ele tem mais a estrutura de como ele deve agir. Essa é a importância também. Perfeito. Falou tudo, doutora. Eu sempre falo, o empresário, a empresa é uma matemática exata, não adianta. A gente tá, relações humanas, os empregados, né, os clientes, tá, relação humana, beleza. Mas é matemática, gestão empresarial é matemática e não aceita erro. Aí tá a importância do empresário ter tudo muito claro na sua mente. Né, ter tudo muito claro nas diretrizes do seu negócio. Se tem que depositar o FGTS até tal dia, isso tem que ser regra. Se tem que pagar o salário até tal dia, isso é uma matemática, tem que pagar naquele dia. Se tem que fazer uma indenização nas horas extras, se tem que fazer uma compensação, tem que fazer. Aqui está a importância do compliance trabalhista, de uma assessoria jurídica que sabe o que está fazendo para dar total apoio para o empresário. Foi até uma coisa que nós falamos no episódio passado, que o empresário ele não pode se preocupar, ficar preocupado e atrelado a essas coisas que vai atrapalhar o faturamento dele, o resultado matemático dele. Porque para o empresário, o negócio é lucro. Uhum. Sim, perfeito. E tem uma questão que o doutor falou que é muito importante, eu até queria abordar ela aqui, porque nas últimas semanas eu venho percebendo que muitos empresários não sabem o que é rescisão indireta e o que ela tem relação com o FGTS. Esses dias eu estava falando com uma empresária há muito tempo que ela tem empresa, assim, mais de 20 anos, e esses dias que ela foi saber sobre o que era rescisão indireta. Eu fiquei, assim, um pouco espantado com isso, né? 20 anos de empresa. Né? Mas, assim, eu acho que o que mais a gente vê na prática são grandes empresários também, que a hora que você vai, assim, perguntar para ele, né, sobre estudo, né, qual faculdade fez, aí a pessoa te responde, não, eu fiz até a 4ª série, eu estudei até a 4ª série. Então, são pessoas, assim, de uma humildade, né, às vezes você pensa, não, mas faltou estudo, a pessoa, né, às vezes é mais reduzido o entendimento, mas quando você vai ver na prática ali, a pessoa é aquela pessoa que deu a volta, assim, que tá ali no mercado, mas que precisa de uma assessoria jurídica, porque a pessoa pode dominar ali, né, sobre as questões mais voltadas para o empresarial, mas juridicamente falando, a pessoa é leiga, né? Porque então, aí o empresário ele tem que preocupar com as vendas, né? Ou prestação de serviço em si. Ele não tem que preocupar diretamente, porque ele deveria ter uma assessoria jurídica ali, sobre essas questões de legislação e burocracia. Então, até para poder deixar um pouco até mais claro, né? A rescisão indireta para o empresário que não sabe, quando a empresa comete uma falta grave e aí o funcionário entra com a ação mesmo estando trabalhando. Entra com a ação para rescindir o contrato por culpa da empresa e ela sendo procedente, a rescisão ela é sem justa causa por culpa da empresa. Então ela vai receber todas aquelas verbas rescisórias, né, até seguro-desemprego, se couber. Então, para
para o reclamante, para o funcionário, isso geralmente eles gostam que isso aconteça, né? Então, por isso que a empresa ela tem que andar corretamente. E uma coisa que é bem certa na vida, eu até brinco com outros colegas advogados, não é só a morte, não. É a rescisão indireta quando a empresa não faz o pagamento de FGTS. Não fez o pagamento de FGTS, entrou na justiça, acabou. Não tem conversa. Pode estar certo com todas as outras coisas. Exatamente. Não depositou o FGTS, falta grave. Essa é uma e não tem certeza nessa conversa. vida. Essa é uma certeza. E aí, acaba que atrapalha e vai gerar um passivo trabalhista, porque quando aquele funcionário entra na justiça com uma coisa que é certeza, que é certeira, o advogado dele vai procurar outros tipos de direito, outras situações e vai acabar dando volume aqui naquela ação. Uma coisa que poderia ter sido evitada se estivesse fazendo o pagamento do FGTS de forma correta. Era uma rescisão, às vezes, de R$5.000 e ela se torna 30, 40, 50 mil reais, a depender do advogado do outro lado. Exatamente. E isso é bem preocupante. Sim. E vamos. Agora nós vamos falar da gestão de crise, né? Nós falamos até agora um pouco sobre como os empresários podem se precaver, né? Fazendo ali um compliance trabalhista, uma gestão do seu negócio. Mas e depois? E depois que vem o processo, como fazer essa gestão de crise, como administrar isso? Porque muitos empresários, eu já participei de situações em que o empresário ele fechou, ele acabou com o seu negócio, porque ele recebeu uma reclamação trabalhista e era uma empresa de muitos anos, recebeu uma ação trabalhista porque os empregados trabalhavam na informalidade. Esse que entrou ganhou, os outros todos perceberam, aqui está o caminho para o sucesso, vamos todo mundo entrar. Contaminou, né? Contaminou. E aí, depois que a empresa começa a receber essa enxurrada de reclamações trabalhistas, o que fazer? Como gerir essas questões, essas reclamações trabalhistas? Certo. Eu acredito que na primeira vez em que você recebe uma reclamação trabalhista, você já tem que ligar o alerta, né? Porque essas enxurradas, elas não vêm muito das vezes de forma concomitantemente. Vem a primeira e aí depois ela dando certo, aí que vem todas as demais. Diferentemente de algum caso em que a empresa fecha, né? Existe um risco ali de uma empresa entrar em recuperação judicial, não estou falando desse sentido, que aí todo mundo entra de uma vez, né? Mas estamos ali falando de uma empresa que está com funcionamento normal, né? Tem um número substancial ali de funcionários. Então chega a primeira reclamação trabalhista, ela vai ser aquela pioneira ali. Então você precisa ter um alerta ligado para você entender o porquê que isso aconteceu e tentar remediar, né? Quando chega a reclamação trabalhista, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um profissional advogado, especialista ali na área, com viés empresarial. Eu falo isso bastante. Aí tá a diferença. Com viés empresarial, porque o advogado que tem um viés pro lado pró-reclamante, né, às vezes ele pode ficar travado na argumentação, em buscar alguns tipos de teses para poder a empresa ali ganhar o processo ou reduzir o máximo possível de passivo trabalhista. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um profissional da área, nesse sentido. Por quê? Porque quando você recebe a intimação, a notificação, né, ali vem já com a data da audiência. Muitas vezes essa data de audiência já está próxima, né? E sim, como os profissionais da área já sabem, mas muitos empresários não sabem, em matéria trabalhista, a contestação, que é a defesa da empresa, tem que ser protocolada antes da audiência.
antes da audiência inicial, audiência de conciliação. Então, se você não faz o protocolo ali da contestação antes dessa audiência, acontece o que a gente chama de revelia. Então, presume-se todos os fatos verdadeiros que foi alegado na petição inicial. Então, por isso que você deve procurar um profissional, porque ele precisa de ter um tempo hábil para estudar aquele processo, para mapear quais são as provas, qual que é o problema, para ele poder indicar quais são as possíveis provas para você buscar atrás, né? Buscar coletar essas provas para poder fazer uma boa defesa. Porque sem uma boa defesa, sem uma boa estratégia relacionada àquele problema que você recebeu da justiça, dificilmente você vai ter algum tipo de êxito, né? E acaba que você vai ficar refém de um acordo ruim, né? Porque nessas situações o indicado vai ser fazer o acordo. E aí acaba porque você não tem uma defesa boa, você não consegue fazer um acordo bom também, né? E isso a gente está falando sempre para o viés empresarial, porque aqui a gente está focado, né, no empresário. Então, você que é reclamante, não se ofenda. Mas isso é muito importante. O empresário e até mesmo o cliente generalista, de uma forma geral, ele tem que se atentar sobre o profissional que ele está contratando, né? O nosso escritório, tudo bem, lá nós temos uma equipe maior com vários advogados e cada um especialista na sua área. Nós temos advogados que ama advogar somente para o empresário, mais especificamente o Dr. Darley, né? Ele ama advogar só para o empresário, né? Então, assim, para o reclamante, para quem está reclamando, o Dr. Darley, ele já não gosta de atuar para o reclamante, né? Só para o reclamante, só para o empresário. É a especialidade dele. E nós temos no nosso escritório advogado que tem um viés mais reclamante, né? Advogado associado ao nosso escritório. Isso é para todas as áreas, né? Eu tenho um viés, na verdade, a minha base de estudo, ela é voltada para o direito penal e para o processo penal. Né? Então, eu tenho aptidões nas questões criminais. Não que eu sou criminoso, eu amo atuar no direito criminal, né, em processos criminais. Essa é a minha base de estudo, é o que eu me dedico, né? Tenho especialização em gestões de crises, então também eu vou um pouco para o lado, principalmente de divórcios, as questões ali de famílias, mais superficial, para entrar, para tentar fazer um acordo, conciliar, resolver antes do processo, também é uma área que eu domino, mas questão trabalhista, um processo trabalhista, eu posso até fazer uma questão superficial, mas não sou um advogado especialista em direito do trabalho e processo do trabalho. Então, o cliente, o empresário, ele tem que se atentar a isso. Eu recebi uma notificação que eu tenho que responder uma reclamação trabalhista, principalmente no interior. O que o cliente faz? Vai naquele advogado que é amigo dele, amigo da família, que advoga, sai pegando tudo. E aí o que ele toma? Perdoe o linguajar, mas ele toma pau no processo. Ele toma pau no processo. Por quê? Porque aquele advogado vai ficar perdido. Quantas vezes, doutor Darley, você já chegou na audiência e só de você bater o olho no outro advogado, você sabe que ele não sabia o que ele estava fazendo ali. Demais. Né? Ele não sabe nem qual é o local que ele vai sentar dentro de uma audiência trabalhista. Exato, e acontece muito isso daí, acontece demais. Você vê que a pessoa ali tá nervosa, né, porque não é acostumado com o processo do trabalho, né, é acostumado ali só com o processo civil. Sim. Então, uma questão mais tranquila, né, depender de cada caso. E ele também assusta com os magistrados, né, porque o magistrado na Justiça do Trabalho, ele é terrível. É verdade. Igual eu costumo falar, ele bota pra derreter. Sim, Então, sim, é verdade. Eles são bem, assim, criteriosos mesmo. Você vê as decisões trabalhistas são totalmente diferentes, né, da área civil. Você vê o embasamento, toda a técnica deles, eles realmente analisam o processo, eles analisam as provas, as testemunhas, não passa nada batido. Então, assim, o advogado,
geralmente dessa forma, que é o generalista, ele não tá acostumado com diversas situações que pode acontecer ali durante a audiência, né? Ou até mesmo durante o processo de forma escrita. Acontece demais advogado perder o prazo para fazer impugnação, né? Ou qualquer outro tipo de questão que tenha preclusão, né? E também, inclusive, sobre a liquidação de sentença, né? Fazer as impugnações de liquidação de sentença, né, doutora? Isso aí é tão importante. É algo tão Crucial, específico. crucial. E é muito específico e tem muitos advogados que deixam para lá. Eu lembro que uma empresa que a gente tinha, tem, né, até hoje, mas em relação ao caso, ela teve uma condenação de mais ou menos ali na faixa de 30, 35 mil. E aí, quando veio para a fase de liquidação, né, para liquidar de fato esse valor, foi para a contadoria, e a contadoria juntou lá que era 5 mil. Nossa. Era 5 mil. Aí, o que aconteceu? O juiz mandou intimar tanto a nós quanto a outra parte para fazer a impugnação desses cálculos, né? E aí, o que o outro advogado fez? Ele juntou uma impugnação sem juntar planilha. E na CLT existe alguns artigos específicos que falam assim, que a impugnação ela tem que ser impugnada, a liquidação, né? Tem que ser impugnada ponto a ponto e tem que apresentar a planilha em anexo. E geralmente a Justiça do Trabalho gosta que a planilha seja pelo sistema do PJ-ECALC, né? Que é um sistema do PJE que é usual e é comum dentro do sistema judiciário trabalhista. E o advogado não fez essa impugnação, fez algo genérico, falou lá que a planilha da contadoria estava muito errada, estava fora de base, alegando de forma genérica, né? Que a fixação provisória já era de 30 a 35 mil, como que a planilha aparece aí com 5 mil e tal, daquele jeito, né? E sem impugnar ponto a ponto as próprias verbas em específico, né? Hora extra, adicional daquilo, adicional daquilo outro. Não fez isso. Então, o que a gente fez? A gente foi lá e concordou com a planilha e relembrou o magistrado, né? Que essa impugnação dele de forma genérica preclui, porque ela está errada. Então, já que ele não fez de forma correta, é o mesmo de que não ter feito. Então, o magistrado acabou por homologar a planilha de cálculo da empresa. Então, 5 mil, o valor ficou abaixo do que ele havia pago de depósito judicial para fazer o recurso em segunda instância, né, que é o recurso ordinário, e aí teve uma diferença que foi devolvida para a empresa desse depósito, né? Então, você vê algo muito técnico. Muito técnico e que se você não tiver um profissional ali específico do ramo, vai acabar cometendo esse tipo de erro que vai custar muito dinheiro, né? Entendeu? Então, eu posso aqui falar sobre várias situações na liquidação de sentença que a gente conseguiu redução, até em relação até impugnando, a gente apresenta planilha, né? Que às vezes o reclamante também apresenta planilha exorbitante, e aí a gente faz impugnação ponto a ponto e junta a planilha de forma específica e acaba que o magistrado homologa de forma mais reduzida, e aí tem uma economia mesmo após condenação. Entendeu? Então, mesmo após a condenação, a gente consegue ali ter esses meios para poder fazer essa redução para o empresário, entendeu? É uma questão muito técnica, muito específica, e é por isso que eu falo, né? O empresário que recebe uma reclamação desta, ele tem que se atentar e contratar alguém que tenha a capacidade de defendê-lo. Não vou nem falar não, você não vai pagar, não. É fazer uma defesa técnica para que ele pague o que é justo. Lembrando que do outro lado vai ter um advogado. E nem sempre é um advogado que não sabe o que está fazendo, entendeu?
Às vezes do outro lado tem um advogado Sim. competente também, que sabe o que está fazendo e vai saber jogar o jogo. Aí está a importância do empresário estar acompanhado com uma assessoria ou com um escritório que tem uma robustez, que tem um peso de fazer uma defesa bem feita para ele e deixar a matemática justa para que ele possa pagar o que é justo. Exatamente. Eu costumo dizer que também o advogado, ele não é um santo para poder fazer milagre, né? Tem coisa que é impossível de ser feita, mas se você contrata aquele advogado que está acostumado a mexer com essas questões, com essas situações, tem experiência ali e vivência com o processo trabalhista, a diferença é gritante, a diferença é muito. Tem muitos mecanismos que a gente utiliza para poder trazer de benefício aí para a empresa, viu, doutor Vitor? Na prática, ali no nosso escritório, a gente sempre repara nisso, né? Porque às vezes a gente chega a gente fica estudando um caso, né? E aí a gente pensa, nossa, mas isso aqui, né? A gente precisa procurar estratégias, né? A gente tem que lutar aqui e muitas das vezes o próprio doutor Derlei ele fala assim, não, uma coisa é o direito do trabalho e tudo, mas outra coisa também é o processo que envolve ali o trabalhista, né? Então, às vezes, a gente encontra ali no próprio processo, né, doutor, brechas que ajudam muito, né, a gente conseguir obter um resultado exponencial para a empresa que estava ali, né, com um passivo tão alto. Isso que a doutora Vitória falou é real. E a importância também de ter um advogado que ele não é generalista quando se trata de uma empresa, porque muitas vezes um advogado que não está acostumado, ele não vai ter a experiência que outro advogado que já está acostumado tem. Por exemplo, com relação à contestação trabalhista, né, que é a defesa, que é quando a gente recebe ali a carta de citação, o empresário manda para nós, é importante saber fazer como se fosse um trabalho de detetive, que a gente fala assim, a gente investiga, a gente vai ver se realmente o que o funcionário está falando faz sentido, se tudo que ele falou é verdade, porque às vezes fala uma coisa, mas pede outra, e no final das contas nada tem uma conclusão lógica. E isso também diz respeito à inépcia da inicial, que muitas vezes um outro advogado ele não teria essa análise mais crítica para o lado do empresário. Por exemplo, será que o que o reclamante está falando faz sentido? Já teve casos em que a gente alegou a inépcia da inicial e a reclamação do reclamante praticamente não obteve êxito algum, justamente porque o que ele alegou não fazia o menor sentido. É raro, mas acontece muito, né? Sim. Inclusive isso aí faz até eu lembrar de uma situação de uma empresa que recebeu uma petição inicial lá, que ela tinha uma determinada atividade no ramo têxtil e chegou a inicial dizendo que o rapaz era garçom, exercia a função de garçom dentro da empresa. Totalmente desconexos, né? Totalmente desconectos. Então, assim, você começa a ler aquilo ali, você vê que a pessoa fez ali na rapidez. Ou no copia e cola. No copia e cola, não prestou atenção. Aí daí você consegue entender qual que é o nível em que está aquele profissional, né? Não está nem aí, só quer fazer o protocolo de iniciais. O advogado de demanda. Né? Advogado quer ter muita demanda e o esquece de fazer aventureiro o trabalho artesanal. Né? Artesanal, exatamente. Então, isso, de certa forma, acaba beneficiando a empresa, né? Sim. Isso acaba beneficiando a empresa, porque o advogado não faz o que precisa ser feito, que é o básico, simples. Então, a gente sempre está atento a todas essas coisas, para poder apresentar a melhor defesa possível nesse tipo de questões. Acho que a grande questão também é que o advogado, às vezes, ali, né, sem muita experiência, ali pegando a primeira prática dele ali, a gente vê nas reclamações assim, o meu cliente me falou isso, então ele tem direito a isso. Aí ele se depara com a contestação de uma empresa, aí fica naquela situação que ele ainda acredita que o cliente dele tá na razão, totalmente na razão. Mas na hora que vê a sentença, ele até assusta um pouco, porque ele pensa, como que o juiz chegou nessa decisão, nesse entendimento? Mas a gente tem que saber que um dos princípios basilares, né, do direito trabalhista é a primazia da realidade. Sim. Então, assim, por mais que às vezes ali acredite, não, meu cliente tá com direito e tudo, mas graças a Deus, né, existe o contraditório, a ampla defesa. Sim. Então, assim, ali ele se depara já com
um impasse ali. Ele vê que não é bem tão quanto na teoria a gente vê, né? E com relação a isso também, muitos empresários, às vezes, quando se deparam com essa situação e pensam, nossa, mas o que aconteceu? Isso nem é verdade. Não precisa, às vezes, se preocupar tanto, porque há um instituto no direito que se chama litigância de má-fé e muitas vezes os advogados deixam passar até mesmo com relação à contestação, não inserem na contestação. E é um caso em que, há vários casos em que nós pedimos a favor da empresa e foi concedido, até porque o advogado, o reclamante, ele entra na aventura jurídica achando que não vai dar em nada, alega o que ele quer e acha que vai dar, ou que não vai condenar, não vai acontecer nada com ele, né? O que não é bem assim, que o empresário, ele resguardado com um escritório de advocacia que é mais experiente nessa área, que sabe, de fato, defender e usar os argumentos a favor dele, ele vai pedir uma litigância de má-fé justamente porque aquilo não aconteceu, aquilo não é verdade. Ou seja, a empresa ela pratica o compliance trabalhista. Geralmente isso acontece, essas litigâncias são deferidas quando a empresa ela já pratica o compliance, né? Então ela tem um regramento ali de forma ordenada, o regimento é bem organizado, os contratos de experiência, os contratos de trabalho, eles não são de modelo padrão que vem de contabilidade, é um contrato mais bem elaborado, tem outros termos pertinentes a cada tipo de função, então ele usa tudo que ele pode do compliance trabalhista e pratica. Então, quando ele faz isso, ele não precisa ficar com medo, né? A empresa não precisa ficar com medo, não precisa temer, porque a gente faz uma defesa bem robusta, a gente consegue ter material de prova, né? E, inclusive, até para as testemunhas, não tem muito o que dizer, né? A testemunha não tem muito o que dizer, porque, de fato, a empresa seguia daquela forma, fazia o certo. Então, quando o reclamante entra com a ação trabalhista requerendo algo que não existe, que nunca existiu, é óbvio que a justiça vai fazer a litigância de má-fé. Só basta o advogado pedir, demonstrar as provas e fazer o pedido, porque tem algumas reclamações que são ridículas mesmo, é um negócio assim esdrúxulo. E a gente, eu fico perplexo a cada dia que passa e vejo essas situações acontecendo. Esses são os aventureiros, né? Às vezes o advogado, ele tá naquela modalidade antiga, vou entrar com essa reclamação aqui e vai que dá um acordo, né? Aí ele protocola, ele força um acordo ali na audiência preliminar, só que aí ele é surpreendido com a defesa bem feita do outro lado. Nós já tivemos casos desses, né, nesse sentido no escritório, inclusive o advogado me ligou e implorou, doutor, vê aí o que consegue aí de acordo, né, o advogado entra pedindo 30 mil e aí liga para tentar fazer um acordo de R$500, R$300, R$200, no final, doutor, consegue fechar em 100? não tem lógica, né? A matemática não fecha. O porquê que faz isso? Porque é um aventureiro, né, quer entrar com a reclamação sem lastro probatório do que está alegando e sabe que vai vir uma condenação por litigância de má-fé. Isso, exatamente. Então, o empresário ele tem que ficar atento a essas situações e quando receber uma reclamação trabalhista, buscar o profissional da área, um profissional experiente, que trabalha com isso, tem experiência para poder não se ver em situações embaraçosas dentro do processo. Justamente, nós estamos agora indo para a nossa reta final, né, de mais um episódio, justamente com essa temática pró-empresário, né, mas eu queria abordar um tema aqui rapidinho, a gente tem alguns minutos ainda, justamente sobre essa questão do empresário que faz acordo de boca com o empregado, né? E depois, quando chega a reclamação trabalhista, ele é notificado para responder, ele chega até nós com aquela cara de espanto, mas eu tinha feito um acordo com ele, com ela, essas horas extras aí, eu já dei cesta básica, eu já ajudei a mãe, eu já ajudei o pai, né? E
fui avalista. Fui avalista. E fica meio que ali com aquela cara de espanto. Ou seja, o STF ele já reconheceu que o acordado entre as partes ali, às vezes, tem um valor até sobre a lei. Mas aí o empresário confunde que esses acordos que o STF validou não é esse acordo que pisa no direito do trabalhador. Existem direitos, doutor Vitor, que são considerados como direitos irrenunciáveis na Constituição Federal, né? Então, empresário, ponha isso na cabeça, mesmo que às vezes a pessoa fala que não quer, que assina carteira, não quer, que faz o pagamento disso, daquilo. Eu faço até um vídeo para você. Não interessa. Assina, né? Faz o termo. Faz o termo, assim, não interessa. Aquela pessoa, quando sair, se quiser colocar na justiça, ela vai ganhar, entendeu? Porque são direitos irrenunciáveis. E muitas das vezes eles não entendem isso, os empresários. E aí, a hora que chega a reclamação trabalhista, ficam espantados, né? Falam assim, não, mas a gente fez o acordo, né? A gente tinha conversado, tinha combinado dessa forma, mas infelizmente é um combinado que sai caro. Esse tipo de acordo não tem valor na Justiça do Trabalho. Aquele ditado que o combinado não sai caro, na Justiça do Trabalho, o combinado, se for contra os direitos irrenunciáveis, sai muito caro, na verdade. Então, por isso que o empresário tem que ficar atento, tem que estar ali resguardado juridicamente, tem que ter um profissional de confiança e experiente ali do lado para poder auxiliar ele nessas questões. E às vezes o empresário acha que o advogado ele é só para quando tiver um processo, mas não. O advogado está ali para meio que ser um pai ou uma mãe, né? Porque qualquer... Um psicólogo, né? Psicólogo. Hoje foi o dia dos psicólogos no nosso escritório, né? Sim, com certeza. Então, sempre que existe alguma situação que foge um pouquinho ou que ele tem alguma dúvida, ele pode ligar, manda mensagem, né? Para fazer aquele consultivo, né? E o profissional vai orientar ele da melhor maneira possível, que assim não pode, assim não tem como ser feito, é melhor fazer dessa forma, assim assado, né? Então, isso evita demais passivo trabalhista futuramente ali para aquela empresa ou para aquele empresário. Perfeito. E chegamos ao fim de mais um episódio do BM Júris, o podcast do nosso escritório. Doutora Vitória, um prazer mais uma vez. Prazer é todo meu, eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui novamente com vocês, aprendendo, né? Porque aqui, na verdade... Ensinando também. Ensinando um pouquinho, mas aprendendo muito, porque a admiração pelos doutores é grande, viu? Doutora Paula. Sim, também compactuo com o que a doutora Vitória falou, acredito que é um prazer estar aqui, vamos continuar, né, vindo mais vezes, e acho que é isso que a gente falou em relação a tudo, sempre a favor do empresário para proteger de fato os seus direitos, e que não tenham medo, né, de se resguardar, de procurar um profissional que de fato entende o seu lado. Perfeito. Doutora Arley. Eu só tenho a agradecer, né, a Deus por a oportunidade de estar aqui compondo esse projeto maravilhoso que é o BM Júris, em que a gente vai trazer temas bastante relevantes para o empresário, né, no ramo do direito. Então, eu só tenho a agradecer a Deus também por ter colocado o Dr. Vitor em nossas vidas, que é um excelente advogado, é como um pai para todos nós, né? A honra é toda minha. Então, espero que vocês continuem nos assistindo, né? Siga a gente aí nos canais, para que a gente possa estar cada vez mais fortalecido para fazer esses episódios daqui para frente. Justamente, crescer e desenvolver, né? E no próximo episódio nós vamos estar falando sobre a reforma tributária. Então, você que nos acompanhou até aqui, siga nossas redes sociais, né? Batista e Monteiro Advogados. Só jogar no Instagram que você vai nos encontrar, no YouTube, no TikTok, em todas as redes sociais nós estamos ali. Para nós é um prazer tê-lo como ouvinte, como alguém que está atrás do conhecimento. E qualquer dúvida
que você tiver sobre o que nós comentamos aqui, é só nos procurar, mandar uma mensagem que nós teremos o maior prazer de esclarecer as vossas dúvidas.